de beber sua água aí. Canal Lanterna. Tá começando mais um vídeo aqui no canal Lanterna, finalmente voltando com a nossa programação mais ou menos normal, né, de conteúdo, nesse ano de 2026, que já começou há muito tempo, mas a gente tava aí meio relapso. Comecinho de período, né, a gente ainda tá engrenando ainda. Já tá... Tava difícil vir pra Niterói, ter tempo de fazer isso, mas estamos aí, né. E vamos começar com esse primeiro vídeo de verdade do ano, apesar de a gente já ter tido vídeo esse ano, falando, né, das contratações e despedidas dos times brasileiros, principalmente aqueles que vão para a Libertadores na fase de grupos desse ano. E eu queria começar já falando da principal notícia do principal time, né, do ano passado, que é o Flamengo, que demitiu o técnico Felipe Luiz, depois de um começo de ano meio conturbado ali, com alguns percalços no Carioca. E um começo de ano meio aquém no Brasileirão e na Recopa Sul-Americana. Eu acho que pesou muito, né, essa perca do Felipe Luiz do Flamengo, né, de modo geral, nas duas Recopas, tanto a Supercopa do Brasil quanto a Recopa Sul-Americana. Querendo ou não, teve um pouco de motivo pessoal ali do presidente do Flamengo, que aproveitou o motivo para fazer o que ele já queria fazer antes. Mas sim, o Flamengo não era o mesmo time de antes, poderia ter uma reviravolta durante o ano? Sim, porque a temporada está só no início. Então sim, o time ainda poderia escalonar em um nível mais regular e conquistar títulos que já conquistou. Então talvez possa ter sido uma decisão precipitada, mas pelo menos agora com o Leonardo Jardim, ainda não dá pra dizer que foi um erro, porque o time do Flamengo tá bem. Apesar de ser uma característica totalmente diferente, o time tá bem, ganhou o Carioca em cima do Fluminense. Eu acho que essa saída do Felipe Luiz teve muita coisa por trás, né, que muita gente provavelmente não sabe e nem vai ficar sabendo, inclusive eu sou uma das pessoas que não sabe, porque eu não sou nada, né, não tem como saber. Então, assim, tem muita coisa por trás que a gente provavelmente vai descobrir só muito mais pra frente. As poucas declarações que saíram até agora são, pra mim, conclusivas, porque é só uma galera tentando defender o próprio lado, não necessariamente a verdade. É o BAP falando uma coisa e no dia seguinte falando outra, é o Boto falando uma coisa e no dia seguinte falando outra, é o Felipe Luiz não sabendo o que ia acontecer até acontecer. Pô, o cara deu uma entrevista falando da final do Carioca, que ele tinha acabado de chegar depois de golear em 8-0 o Madureira. Isso que você falou é porque não é o normal, né? O comum é, se um treinador vai ser demitido após uma partida, geralmente ele nem sobe para dar entrevista. Exatamente. Ele já é demitido no vestiário, ele não sabia, é o presidente. Ele estava projetando a partida seguinte. E aí, 1h, ele é demitido com uma nota oficial no site do Flamengo, que foi repercutida nas redes sociais pelos canais de notícia. E muita gente achou que era meme, porque o Flamengo não postou nem nas próprias redes sociais a demissão do Felipe Luiz. Aí saiu uma nota dentro do site. Então, assim, foi uma coisa muito conturbada, mas, como você disse, Leonardo Jardim chegou, o time apresentou-se uma melhora. Eu acho que é muito mais associada à questão física do time, que evoluiu de uma semana para outra, porque já ia evoluir mesmo. Muito mais atrelado a isso do que a mudança do técnico. Mas o BAP provavelmente não gostava do Felipe Luiz, demitiu, inclusive foi o que ele disse, que foi uma decisão dele, depois falou do Boto e etc. Ele falou o negócio do treino, fez analogia com o treino, que se você sabe que o trem vai descarrilar... É melhor parar o trem logo, enfim, e consertar os trilhos. Eu não vejo dessa maneira, não acho que o trem estava descarrilando, mas isso aí é decisão do presidente do time, não tenho literalmente nada a ver com isso, eu sou só um estudante de jornalismo comentando sobre futebol de vez em quando, mas enfim. E sobre o Paquetá? O Paquetá ainda falta um tempo. Eu acho que demandou aí uns joguinhos para ele começar a se adaptar de verdade, não só ao time do Flamengo, mas ao futebol brasileiro. Mas é o que eu falei do Felipe Luiz, é o mesmo caso. A temporada só começou agora que o ano realmente começou de verdade, terminar nos estaduais. E tem muito jogo ainda para o Paquetá poder mostrar aquele futebol que ele tinha antigamente. Ele não estava jogando bem no Carioca contra times de menor expressão. Ok, mas ali era o momento dele jogar mal. Porque chegar no meio do ano, tá lá, sei lá, numa quarta de final da Libertadores, e ele jogar mal, é uma coisa. Ele jogar mal contra o Bangu é outra, entendeu? Então é melhor que ele jogue mal contra o Bangu. E ele foi muito bem contra o Madureira, e depois ele vem numa evolução. Tudo bem, ele não está sendo o Paquetá
que saiu da Inglaterra para chegar ao Flamengo, que era um dos principais jogadores do time. Ele está apresentando sim uma evolução técnica e eu acho que pode sim contribuir para o Flamengo no decorrer do ano. E pode ser que o Leonardo Jardim chegue no final do ano. Eu acho que não vai chegar, mas aí é outra história. E agora para falar sobre o segundo melhor time do Brasil, vamos dizer assim. Palmeiras, que teve aí os seus percalços também com o técnico, mas segurou o Abel Ferreira e teve duas chegadas importantes no time. Uma que tá aí buscando... considerada a maior contratação Exatamente. da janela, porque o John Ares saiu do Brasil como o maior jogador do futebol brasileiro, saiu daqui com a moral dele lá em cima. Exatamente. Teve uma temporada ruim, porque não chegou a ser nem meia temporada direito no Wolverhampton, e agora já volta ao Brasil, depois daquela polêmica de falar que só jogaria no Fluminense, voltaria pro Fluminense. A verdade mesmo é que não tem que acreditar em palavras de ninguém no futebol. Pois porque isso é coisa de... O Léo Jardim falou a mesma coisa pro Cruzeiro e tá no Flamengo. Isso sempre acontece. Cada temporada isso acontece sempre. E é o grande nome do Palmeiras, mas que, assim como o Paquetá, também não deslanchou ainda. Inclusive já tem muito torcedor do Palmeiras chamando ele de bagre. Mas assim, eu acho que também tem que ter um tempo de adaptação ao esquema de jogo também, porque o John Ares jogava totalmente diferente. Num esquema de jogo diferente no Fluminense. Sim. E jogou também diferente lá na Inglaterra. Não deu certo na Inglaterra, mas não deu certo de outra maneira. Porque ele não tá dando certo no Palmeiras, mas ele tá buscando jogo, tá tendo mais espaço. E lá na Inglaterra ele não tinha nem por onde jogar, porque o time não jogava de uma maneira que beneficiava a posição e a maneira que ele joga. Então são questões e contextos completamente diferentes que transformam o John Ares, por enquanto, numa contratação questionada. É que no Fluminense ele começou jogando pela ponta esquerda, mas com o Diniz ele virou ponta direita. Jogava o Keno na esquerda e o Ares na direita. E tipo, o Abel, pelo menos nos jogos iniciais, ele começou jogando com o Ares fixo na esquerda, que é a posição de origem dele, mas que ele se adaptou à direita. Ele foi o John Ares do Fluminense pela direita. E a outra contratação do Palmeiras, que também veio de um rival carioca, foi o Marlon Freitas, que veio direto do Botafogo, que inclusive tem cagado muito a cabeça do Botafogo. Eu não sei se você chegou a ver aquele vídeo do repórter perguntando o título mais importante da carreira, ele Campeonato Paulista pelo Palmeiras. O cara é brasileiro e Libertadores pelo Botafogo. E sendo muito importante, inclusive, o título mais importante da carreira dele, ele meteu essa. Então, tipo, ele cagou literalmente na cabeça. Assim, mal ou bem, eu acho que a vitória contra o PSG, quando ele tava no Botafogo, já foi maior do que mais importante do que ganhar o Paulista pelo Palmeiras. Porque, é um paulista, mano. Tudo bem, é um campeonato que vem nos últimos anos crescendo e tal, mostrando um bom futebol, até as equipes menores, mas é um campeonato paulista, é um campeonato estadual. O cara ganhou do campeão da Champions, mano. Essa questão do Marlon Freitas já é muito além só dessa questão de campo, mas também vai muito no extracampo, porque o Palmeiras precisa de jogadores assim, como o Gustavo Gomes já foi um dia, hoje não tanto. Jogadores de liderança, jogadores que vão botar os jogadores pra cima. Eu vejo muito o lance do Marlon Freitas em confusão dele tirando os jogadores do time dele. Sim. Pra poder preservar o mental. Porque tu tá num jogo pegado, tu toma uma provocação, tu vai pra cima, tu bobeia, tu é expulso, cara. Tu faz uma falta, tu vai expulso. Tu cai naquela pilha, é expulso. Ou tu toma um amarelo e aí você fica pendurado o resto do jogo e aí isso atrapalha. Diminui o teu poder de marcação. Exato, porque assim, se você fizer uma falta e aos 40 minutos do segundo tempo é diferente, e ganhar um cartão, é diferente você empurrar um cara no meio de uma discussão aos 20 minutos do primeiro tempo e ficar com esse mesmo amarelo. Com certeza. Ele Então é um jogador que ele já chegou praticamente sendo titular, tá dominando aquele meio campo ali. E do meio, é um dos jogadores mais importantes. Teve a saída do Veiga, que beleza, de outra posição, mas que também por um tempo orquestrou muito aquele meio campo ali do Palmeiras. E agora tá o Marlon Freitas. E é um jogador muito decisivo para o Palmeiras também, né? Porque ele entrava e muitos torcedores do Palmeiras falaram isso, que iam sentir a falta dele nos momentos de pressão, que tudo parecia estar perdido pro Palmeiras. Ele entrava e fazia um gol de falta, até fazia um gol de pênalti. Ele ainda entrava e decidia alguns jogos. Exatamente. Sim, ele jogou muito bem nas finais que o Palmeiras disputou nos últimos anos, então era um jogador muito decisivo. Então ter esse pilar no meio de campo é uma coisa muito importante pro Palmeiras, do Abel Ferreira. E pode ser que o Marlon seja esse pilar e consiga, né, chegar num protagonismo maior dentro do time. Continuando nossa lista do último Brasileirão, em terceiro lugar ficou o Cruzeiro, né? Foi para a Libertadores, conseguiu ali o objetivo maior da temporada. Eu acho que eles sonharam até com o título em certo momento, mas o objetivo maior era ficar entre os 4.
Era chegar na Libertadores depois de anos tenebrosos pro Cruzeiro. Então, eles chegaram e o Léo Jardim saiu, né? Falou Pro que... Flamengo. Não só isso. Ele saiu por primeiro. problemas mentais, problemas de família e Falou tal. que não queria mais treinar um time no Brasil por enquanto, porque a pressão era muito grande, ele não estava acostumado e tal. Meteu o pé, agora ele tá no Flamengo, a gente já falou. E aí, quem chegou? Chegou o Tite. Adenor. Adenor Bach chegou e já foi embora. Brasil. E agora o Cruzeiro tá sem técnico no começo do Campeonato Brasileiro, depois de ter ganhado. O Jorge. Já também. Tentaram o Felipe Luiz. Exatamente, mas ele negou, o staff pra dele Europa, né? falou que ele só vai pela Europa, né? Ganharam o Campeonato Mineiro, mas o ponto principal dessa final do Campeonato Mineiro não foi o título deles, foi a porradaria Nossa, aquilo foi generalizada. respeito. Não a violência no futebol, sem pancadaria, porque isso pode provocar até reações na torcida, mas com todo respeito, que coisa maravilhosa. Cara, porque os jogos... Uma das melhores brigas de todos os jogos, tempos. eu assisti 3 jogos ao mesmo tempo. Eu assisti o Fla-Flu da final, eu assisti o Grenal e assisti esse jogo. Os 3 jogos foram horríveis. O melhor dos 3 jogos foi a porradaria. Exatamente. Pra você ver o nível. E a porradaria num jogo que geralmente nem dá tanta briga assim dentro de campo. Cara, exatamente. O Grenal em 3 minutos teve um princípio de confusão ali. Eu Teve. já falei, ó, vai ter um negócio O aí. atacante do Grêmio jogando água. Exato, foi esse lance. Foi Mas o Carlos Vinícius. chegou no final do jogo da final do Campeonato Mineiro, é uma porradaria generalizada, trocentos expulsos. O Cássio bateu de meta no zagueiro, esqueci o nome dele. Uma galera no Leão, Isso, no Leão. uma galera tentando afastar a briga e apareceu um jogador de outro time, O massagista, gente, não faz isso não. Não, assim, depois dando bica no jogador do Atlético, enfim. Foi uma zona. E aí, quem tá no meio dessa zona foi a principal contratação do time para a temporada, que foi o Gerson que veio da Rússia para tentar aí uma vaguinha de novo na seleção brasileira, porque ele tinha sido esquecido, Sim. porque ele foi para a Rússia ser esquecido, ganhar dinheiro. E aí, continua esquecido, né? Porque Pois tá é. jogando. Não foi convocado depois dos Lufas. últimos amistosos antes da Copa. Exatamente. E eu acho que ele tem que ser um monstro, destruir. Todo mundo falar que é o melhor jogador do campeonato até chegar na Copa para ele ir para a Copa. Porque essa última convocação vai ser daqui a 2 meses e meio. É pouco tempo para ele apresentar um futebol vistoso. Mas são muitas partidas, porque né, o nosso calendário é um calendário Jogo, muito 2 jogos cheio. por semana, é isso. É. Tem jogo toda hora. Tu piscou, já tem jogo de novo. É fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. Então ele tem como apresentar, mas ele tem que ser muito, 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 muito bom. Ele vai ter que chegar no auge dele, né? Coisa que já passou. Vamos admitir aqui que o auge do Gerson já passou. Eu acho que o auge do Gerson foi na época que ele saiu a primeira vez do Flamengo. Quando ele pediu para sair a primeira vez, ele estava ali no melhor lance da carreira. Quando ele voltou, ele era um jogador mais maduro, mas não melhor. Sim. Entendeu? E aí ele foi embora de novo, voltou pro Brasil e não tá jogando nada. A verdade é essa. O Cruzeiro, no geral, não tá jogando nada. O Cruzeiro é um time que não encaixa, né? É estranho, porque já é a 2ª ou 3ª temporada que eles contratam jogadores de nome e o time não encaixa. É muito esquisito isso. O Caio Jorge até meteu gol pra caramba. Beleza, ficar em terceiro, não é uma posição ruim. Ok. Mas ainda é um time que se espera mais. Ainda é um time que falta uma coisa. Um negocinho, né? Subir um degrau. E a gente sabe que o degrau tá ali pronto pra eles subirem. A gente só não sabe por que eles não dão esse passo. E aí muda técnico, muda jogadores, muda esquema tático, muda tudo e o Cruzeiro continua nesse quase, entendeu? Que eu acho que é pior do que ser um time de meio de tabela. Porque se você for um time de meio de tabela, você vai ficar puto, porque você é um time de meio de tabela. Mas se você tá nesse quase, eu quase ganhei do Palmeiras, eu quase ganhei do Flamengo, eu quase cheguei em segundo ou primeiro do Brasileiro. É uma coisa muito mais frustrante, mano. Porque Eu tava vendo agora, quando a gente tava vindo pra cá, um post, tava falando justamente disso. Falando que quem quase ganha algo é pior do que quem não tá nem aí. Porque você tem o dobro do esforço pra ter o mesmo resultado de quem cagou. Exatamente. Às vezes, você ficar em segundo, terceiro, quarto é muito pior Muito mais frustrante. pra cabeça, vamos falar assim, de atletas, do que você ficar em décimo. Porque, e você ficar em décimo, eu competi, fiz o meu melhor, tamo aí, não passei risco, mas também não fui excepcional.
Ano que vem a gente melhora e busca outras coisas. Eles não, cara. Eles estão, tipo, nossa, eu quero muito e nunca chega. E principalmente no Brasileirão, que cada ponto vale, né? Porque, imagina, tu não ganha um título pra de um ponto, e tu ficar remoendo aquela partida que você sofreu um empate no finalzinho. Exatamente. São coisas, assim, muito difíceis de aturar. E eu acho que isso também influencia no mental dos jogadores para essa temporada. E aí tem mudança de técnico, um técnico que eles gostavam, que o time fala que muitos dos jogadores que ficaram no Cruzeiro para esse ano falam que foi o melhor técnico que eles tiveram na carreira. Cara, você perder um cara assim é um baque gigante. E aí, você perder um cara assim, depois dele ter feito uma campanha muito boa, que vocês sabem que vocês podiam até mais, fazer um pouco mais e ter uma temporada melhor ainda. Assim, vamos dar um exemplo, que é o Botafogo no ano que ficou em segundo e tudo e tal, bateu na trave, e no ano seguinte, pá, ganha. Sim. Eles sabiam que era só manter aquilo e se esforçar um pouquinho mais. E aí o cara sai, e aí chega jogador que não rende, e aí o principal jogador do time se machuca, e eles contratam o Chico da Costa do Mirassol para ser o atacante reserva. Cara, difícil algumas escolhas desse Cruzeiro. Então vamos aproveitar essa puxada que tu deu do Mirassol e já vamos falar do Mirassol, que também tá na Libertadores e teve um desmonte. Muita gente saiu. Tem o James, que foi pro Fluminense, o Danielzinho pro São Paulo. James. Não, James, que é internacionalizando a marca aqui. Mas então, teve um desmonte muito grande no time do Mirassol. É um time não totalmente diferente, mas que mudou bastante a sua base do ano passado. Mas engraçado, quem eu mais achava que ia sair não saiu, que foi o Rafael Guanais. Eu achei que ia sair do Botafogo comando. Pegar ele. Não só o Botafogo, inclusive o próprio Cruzeiro fez um contato por ele, mas ele falou que ia ficar no Mirassol e ficou. E cara, pelo que ele apresentou ano passado e nos outros anos, né, ele que fez o Mirassol subir, eu acho que ele tem sim cacife para manter um trabalho bom no Mirassol. Acho que não tão bom quanto ano passado, porque tem muito quesito sorte também. Mas é o que ele falou, né, cara? Ninguém, com todo respeito ao Mirassol, mas ninguém esperava nada do Mirassol. Então o que vier é lucro, pô. Sim. É o que ele falou, o objetivo sempre foi permanecer na Série A. Então eles teriam se classificado para a Libertadores. E com o 4º lugar no Brasileirão Série A, é mais do que perfeito, pô. Exatamente. Um time que não tinha nada e do nada teve tudo, tá ligado? É muito mais dinheiro, muito mais espaço. Os caras tiveram que criar um time de futebol feminino agora correndo para disputar a Libertadores, porque eles não esperavam chegar na Libertadores. Então o plano de fazer um time de futebol feminino era para daqui 5, 10 anos, que eu fui ler o plano, né, de gestão do Mirassol, e era sim uma meta deles, mas não era para agora. Então eles tiveram que firmar uma parceria, porque eles foram muito melhores do que qualquer sonho deles, tá ligado? O sonho deles era não cair. Não, e tipo, beleza, é o ciclo da vida. Você... até fiquei meio filosófico aqui agora. De você querer escalonar as coisas. Porque beleza, você conseguiu uma Libertadores agora. O que você que espera no próximo ano? Tentar buscar um títulozinho. Nem que seja a Copa do Brasil. Não sei se é o brasileiro, que é o campeonato mais difícil do país. Sim. Só que, se o Mirassol consegue manter esse nível de se classificar para Libertadores, é uma coisa... É igual ganhar a Libertadores. O Flamengo, até ganhar a primeira dessas últimas Libertadores das sequências que venceu, em 2019, perdeu muito a Libertadores. Foi maturando. E não só isso, bateu muito na trave também no Brasileirão. Sim. Então, assim, é o time que tá maturando. Tu tem que se acostumar a disputar. Exatamente. Que aí uma hora tu ganha, pô. Em 2018, 17 e 18, o Flamengo foi bem no Brasileiro, mas rateou em outras competições. E aí chegou em 19 e falou assim, cara, a gente precisa dar o último passo. E foi exatamente o que eu falei do Cruzeiro e você tá falando do Mirassol. Sim. Tem que dar esse último passo, ou mais um passo, para começar a disputar de verdade, ou ganhar as coisas, não pode ser de surpresa, mas ganhar alguma coisa. Então, o Mirassol, eu acho que, cara, se eles ficarem na Sul-Americana, se eles ficarem no Brasileirão, ao ponto de chegar ali em 6º, 7º lugar e pegar uma Sul-Americana ou uma pré-Libertadores, pra mim, eu acho que já é um crescimento pro Mirassol. Vamos falar agora do Fluminense, que contratou, como a gente falou, o Gemes, já que você disse que é assim que se fala. Gemes. O Gemes. O Arana veio do Atlético Mineiro. Também veio agora as recentes contratações do Castilho, que foi o algoz lá do Flamengo na Recopa. Sim.
O zagueiro do Nacional, que eu não sei pronunciar o nome, mas é alguma coisa Milan, não sei exatamente a pronúncia. Eu também não sei. E Mas faltou mais um. eu acho que faltou falar da saída principal. Não, calma, tô falando de contratação. Sem pressa, sem precoce. E a contratação que mais tá jogando, agora a gente lembrou aqui, o Savarino. Exatamente. O Savarino, que inclusive agora já se tornou titular nas 2 últimas partidas. Ele se tornou titular no time do Fluminense no lugar do Serna, que tá bem mal nessa temporada. E, cara, eu acho que isso é um soco na boca do Botafogo, porque teve muito torcedor que ficou triste do Savarino sair, mas que também falou graças a Deus, porque estavam falando que ele estava quebrado, que não estava jogando mais o mesmo futebol de 2023 e de 24. Que tava preguiçoso, que não queria estar, né? E que estava comemorando a troca pelo Wallace Davi, por ser um jogador mais novo e botafoguense, inclusive, então ele tem uma motivação a mais ali de jogar no Botafogo, mas que pelo menos até agora está sendo muito mais benéfica para o Fluminense, essa troca, porque o Savarino está jogando muita bola, ele está com média de, nas 2 partidas que ele jogou titular, pelo menos uma assistência ele fez. Na última fez 2, mas na outra também tinha dado mais uma assistência. Exatamente. Então, pelo menos, se ele mantiver essa média... É mais uma participação em gol por jogo, né? Um jogo é uma assistência do Savarino. É isso, por enquanto, está sendo garantido. E ele é um jogador que faz também gols importantes, assim, ele tem uma boa batida na bola, ele consegue jogadas mais efetivas no 1 contra 1. Então pode ser que, além das assistências, ele contribua muito com gols também, que é uma coisa que falta no Fluminense, uma pessoa que faça gols importantes. Uma coisa que estava faltando no Fluminense que ele tem é o chute de fora da área. O time do Fluminense quase não chuta de fora da área. E ele arrisca muito o chute de fora da área. Mas falando também de uma contratação que não aconteceu, mas que quase aconteceu, que foi o Boanga, tudo indica que o Fluminense vai correr atrás dele no meio do ano. Não vou me aprofundar nesse assunto, porque aí esse assunto foi um vídeo no meio do ano. Exatamente. Mas aí, como o Boanga não veio o Castilho, que também não apresentou muita coisa ainda. Eu acho que todo foi um desespero. Exato. Eu acho que é um jogador fraco. Não acho que vale os 13 milhões de dólares. Não acho que merecia ser a maior contratação da história do Fluminense. Então, para comentar sobre isso, eu vou puxar um comentário que o Luiz Felipe Freitas falou num programa da Cazé TV. Que foi assim, eu quero o John Arias. Aí John Arias vem, não vem. Então eu vou no Boanga. Aí vem, não vem. Não, eu vou no Arias. Aí voltou pro... Eu acho que esse foi o maior erro. E aí voltou pro Boanga, o Boanga falou assim, cara, agora o time, né? O Los Angeles falou assim, então eu quero mais dinheiro, porque você ia pagar mais caro no John Arias. Então você vai me dar mais dinheiro? Não vou. Aí o Fluminense tinha, sei lá, 3, 4 dias pra janela fechar, não tinha um atacante comprado. O Cano machucado, tá voltando agora. E assim, o Cano também saiu. E o Cano que já não tem uns 2 anos que não é mais o Cano. Desde 24, ele não joga mais aquele futebol. Mas essa questão de centroavante foi muito decepcionante para a torcida. E mais decepcionante ainda foi a saída do capitão do time, o Thiago Silva, que deu um descubra para a torcida do Fluminense e meteu o pé pro Será que eu vou ficar, galera? Aí no final, não vou. Já até foi anunciado. Pois é. O cara nem avisou e já estava sendo anunciado lá no Porto. E, cara, eu acho que foi uma decisão ruim pra ele. Eu acho que ele tinha mais chance. Ele tá apagado do radar da... Ele tá jogando mal, inclusive. Teve um jogo que a torcida do Porto criticou ele. Eu acho que... foram em cima dele. Eu acho que se ele ficasse no Fluminense e mantivesse mais ou menos o nível do ano passado... E o time tá encaixado. Ele tinha mais chance... se encaixou. Exatamente. Ele tinha muito mais chance de chegar na Copa, que falam que foi o principal motivo dele ter ido pra Europa de novo. E aí, né... 40 e tantos anos, 41, vai fazer 42 agora. E aí, difícil. Muito difícil pra ele. Muito difícil pra torcida do Fluminense. Mas eu acho, sinceramente, que o time do Fluminense vai conseguir se desenvolver melhor esse ano, mesmo sem ele. E vai ficar, teoricamente, tudo bem. Talvez tenha aí uns percalços, mas aí, com a chegada de um centroavante melhor no meio do ano, que essa é a promessa... Talvez o Boanga. Eu acho que o time tem tudo assim pra encaixar e ficar um time bom e brigar por alguma coisinha. Até chegar numa final de Copa do Brasil de novo e, né, quase chegou ano passado, mas foi por um detalhe que não conseguiu. E até ganhar esse título. Não acho que o Fluminense seja um time pra não brigar por nada, tá ligado? Eu acho que é um time ok. E pode ser, sim, um time melhor ainda no decorrer do ano. Bom, e se a gente falou sobre os 5 primeiros colocados do Brasileirão que foram para a Libertadores, falta falar agora do classificado da Libertadores pelo título da Copa do Brasil, que foi o Corinthians, que se não teve uma contratação que a gente pode só dizer que é a melhor
do time, talvez, mas teve uma contratação muito midiática, que foi o Lingard. O Lingard chegou agora, depois do Brasileirão ter começado, acho que foi o último dia da janela que ele fechou com o Corinthians, né, foi anunciado. E aí é uma contratação que, apesar de ser midiática, eu acho que é bem esquisita. É muita coisa, porque assim, se você for parar pra ver, eu vi muitas análises sobre o futebol do Lingard nos últimos anos, sinceramente. E, cara, ele era uma grande promessa, até porque um inglês que sabe driblar 2 vezes por jogo já é uma promessa muito maior do que o inglês normal, que geralmente não faz nem isso. Então ele tem sim uma chance de ir bem, só que o último time dele era o CUFC, que ele saiu porque ele não estava jogando nada e falou, pô time, eu não tô jogando nada, né? Eu vou meter o pé. E o time deixou, sem nem brigar. Então... Não, e tipo, simplificando essas análises, eu não preciso nem falar disso, de ser um jogo de promessa, não sei o quê. Cara, é um jogador novo, que tava no Manchester United. Ele jogou no Manchester United, cara. Então, tipo, não, eu não tô nem zoando. Cemitério de jogadores. Eu não tô nem zoando, só tô querendo dizer que ele é um jogador novo. E se ele estivesse jogando bem para caramba, ele não viria para o Brasil. E não só isso, ele teria saído do United para um time melhor, porque o United nos últimos anos é um cemitério de jogador. E ele ficou lá há muito tempo e ele só saiu para ir para um time horroroso de um futebol alternativo, entendeu? Nem era, nossa, ele foi pro, vamos dizer agora, a sensação do momento que foi eliminado essa semana, o Bodo Glimt. Ele não foi para um time desses, ele não foi para um time da Holanda que tá fazendo uma gracinha ou outra. Não, o cara foi pra Coreia do Sul. Quem assiste jogo da Coreia do Sul sem ser gente que aposta em futebol, mano? Ninguém, tá ligado? Muita gente nem sabia que ele ainda jogava, achou que ele tava machucado, que ele tinha se aposentado cedo, porque aconteceu bastante até com vários jogadores que passaram pelo United nos últimos anos. Se você for ver, uma galera aconteceu isso. E aí, eu acho que é muito mais mídia do que jogo. Ele tem sim suas valências, mas vai ser que nem o Memphis. Tem um jogo ou outro ali de destaque, mas nada excepcional, porque ele não é esse jogador. Não é, definitivamente não é. Nunca foi, né? Um jogador para tomar conta da partida e do time. Exatamente. Esse foi o nosso vídeo analisando as movimentações dos times, dos principais times, né, do Brasil do último ano. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí o decorrer da temporada para esses times. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. A gente tem planos, que eu já falei no outro vídeo, mas nada se concretizou, mas vai se concretizar. Tem planos de fazer esse canal crescer muito, de ter outros tipos de conteúdos, preparar muita coisa maneira, né, que a gente acha legal e quer apresentar para vocês. Então dá esse apoio aí pra gente, valeu e até a próxima. Caralho, mano. Segurando a bocejada. Parecendo um babuíno bocejando, caralho. Muito sono, velho. Canal Lanterna.